Olá, queridos amigos, estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo. Sempre aqui às segundas-feiras com você, às 10 da noite, ou nas terças, 10 da manhã, e conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que vem nos falar sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus que estão contidos neste livro, a Bíblia, que é o nosso livro de cabeceira aí, não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Que Deus abençoe aí o nosso programa, que venhamos abordar os temas que são da necessidade de esclarecimento aí de todos os nossos telespectadores. Que Deus esteja nos iluminando e dirigindo todas as coisas. Bem, pastor, muitas pessoas que começam a ler a Bíblia começam a assistir o programa ou recebem o contato de pessoas, não é, que evangelizam e começam a ler a Bíblia. E tem muitas dúvidas ainda, o que é natural, né? A gente sempre tem dúvidas, sempre terá, eu creio. E uma delas tem a ver com o livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, que diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão que não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Isso é uma pergunta que o profeta fez para Deus, não é? É que a natureza de Deus, nós sempre achamos que Deus ele castiga, ele destrói, ele mata, mas na verdade, na natureza de Deus só tem o sentimento de amor pelo ser criado. E ele não tem prazer nenhum no extermínio. E por que acontece assim? Deus no Antigo Testamento matou muitas pessoas. O rei Davi era uma máquina de matar, né? Mas eram pessoas que estavam entregues totalmente ao inimigo. Não havia uma possibilidade de uma restauração, não havia possibilidade de uma recuperação daquelas vidas. Porque naquela época não tinha a condição que o homem tem hoje. Com o advento da nova aliança, muda tudo o relacionamento de Deus com o homem. Pois é, pastor, isso é outra pergunta que eu recebi também, né? Sobre a questão da nova aliança, que é com Jesus Cristo, né? Como é que antes Deus mandava matar e agora Jesus diz, né, que não pode matar? É compreensível assim, porque a dispensação do Velho Testamento, Deus não estava dentro do homem, não podia entrar no homem por causa do pecado, porque o descendente de Abraão não tinha vindo, que é Cristo, o Salvador, o Libertador, o Senhor. Então, o homem não tinha recuperação quando a corrupção chegava a um nível extremo. Não tinha, Deus tinha que recolher, porque aqui não tinha mais o que fazer, entende? Então, havia raças e nações pagãs que odiavam tudo que se chamava Deus, que já eram a demonização total da pessoa. Então aí Deus não poderia deixar pessoas sobre a terra para não ficar proliferando o mal aqui dentro, multiplicando o mal aqui dentro e estragando aquilo que Deus queria fazer, porque essa terra é do Senhor, não é do diabo, né? O plano de recuperação do universo é de Deus, não é do inimigo. Isso aqui não é para o inimigo habitar. Isso aqui é para os filhos de Deus habitar. Isso aqui foi feito para Deus implantar um reino aqui por meio dos homens, e junto com os homens Deus quer governar a terra, a esfera natural. Então, de maneira alguma, Deus ia tolerar aquilo que, quando a corrupção chegasse no nível X, que não tinha mais o que fazer, e tinha que retirar de cena essas pessoas. E haviam mesmo nações totalmente perversas, cruéis, realmente assim, que adoravam a Baal, como se diz, que eram demônios, não é? Eles eram a expressão exata de Satanás. Veja bem, quando Deus destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra,
não tinha mais recuperação, só tinha uma família lá que podia ser salvo. Então, se tivesse um justo naquela cidade, Deus pouparia. Pouparia a cidade, eu digo, se tivesse um justo. E não tinha. Não foi nem questão de castigo de Deus ou de maldade de Deus, no caso, não é? Como é que Deus mata pessoas, não é? Não é. Deus não tem prazer em matar. A consequência do extermínio de pessoas, assim, de almas condenadas, é porque eles serviram o mal com prazer, entende? Então não tem parte com Deus, e Deus é o dono de tudo. Não havia recuperação. Deus vê que não há recuperação. E Deus só faz isso quando realmente não há uma chance de recuperar. Senão Deus não faz. E hoje, mesmo com pessoas que são cruéis, bandidos, assassinos e tudo, com essa nova aliança, pelo que eu compreendi, Deus se dispensa para dentro dos homens e Ele pode recuperar essa pessoa mediante o querer dessa pessoa, arrependimento. Então o tratamento de Deus mudou. Porque não mudou por causa dele, não por causa do homem. Porque se o Espírito não tivesse entrado no homem, Deus ia continuar exterminando. Entende? Então hoje Deus entra no homem e por lado de dentro do homem, no interior do homem, consegue iluminar ele, esclarecer ele, recuperar, restaurar ele. Então é possível. Qualquer um que está vivo aí, que não tem ainda a salvação, pode ser salvo a hora que ele quer. Ou seja, Deus dá oportunidade para as pessoas e não vai condenar ninguém que ainda não tenha tido a oportunidade de conhecê-lo, é isso? É isso aí. Agora, Deus não condena sem dar a oportunidade. E é isso que acontece nessa geração, porque a maneira de Deus realizar o estabelecimento da sua economia, do seu plano, inclui o dispensar do Espírito para dentro do homem. Então, quem quer o Espírito, vai lá, confessa o Senhor, se arrepende, se batiza e recebe a filiação, vida eterna e o perdão de Deus. E a partir dali, então, Deus vai recuperar sua alma que ainda precisa. E aqueles que morrem sem ter recebido esta informação, esse conhecimento, porque eu creio não é julgado. E isso é um mistério. E ninguém pode afirmar, olha, esse não foi salvo. A gente não sabe o que aconteceu naquela hora da morte. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar é clamar por Deus. Se a pessoa, na hora, entra em pânico e clama por Deus, ele é salvo. Veja a tamanha misericórdia que Deus tem do ser humano hoje, né? Na hora da morte, tu nunca sabe o que uma pessoa está pensando, o que está sentindo, o que ela está em silêncio falando com o espiritual. Ninguém sabe. E ninguém pode julgar, esse não foi salvo. Então isso seria a resposta a essa pergunta do profeta, né? Por que Deus tolera, né? Por que toleras ainda as pessoas que agem perfidamente? Que uma das características da sua natureza é a misericórdia, que é o excessivo amor, né? Ele não manda o sol sobre os maus e os bons, manda chuva para os maus e os bons, né? Tem um agricultor ali que é temente a Deus, ali tem um outro que odeia Deus, mas Deus chove na terra dele. Como diz o ditado, o sol nasce para todos. Então isso reflete o caráter de Deus. A gente tem que conhecer Deus, que hoje Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, porque Ele providenciou um Salvador. Só em Jesus ir para a cruz e morrer por os erros e os pecados, já é uma prova incontestável do amor de Deus por os seres criados. É verdade. Bom, isso eu creio que já responde a uma outra pergunta, né? Diz que a Bíblia... Pergunta se a Bíblia apresenta algum conflito entre o amor de Deus e as suas guerras. Então está respondido já, não é? Exatamente. E agora nós temos que pensar no hoje. O hoje é uma realidade.
o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou em sua natureza, em sua substância, em sua essência. Não, ele não mudou. O que aconteceu foi que ele providenciou uma salvação para o homem. E essa salvação não é só do nascimento, da morte e ressurreição de Jesus para cá. O Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele alcançou até os que morreram antes de Cristo. Olha, então isso não é tão difícil, na verdade. É complicado, mas não é, né? Pensar que na eternidade, então, Jesus é desde o início ao fim, o alfa e o ômega, como diz. Eternidade a eternidade. Muitos me perguntam assim, mas vem cá, aquele povo que se rebelou contra Moisés no deserto, contra Deus, foi salvo? Foi salvo, sim. Porque eles tinham a fé e a crença no Senhor. E tinham uma esperança de um Salvador que vinha da parte de Deus. E Adão e Eva foi salvo? Eu creio que sim. Por que não? Eles morreram confiando no Senhor, esperando porque lá em Gênesis, da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a tua cabeça, vai te matar, vai te destruir para sempre. Não foi o que Deus falou para a serpente? Já aconteceu isso, já se cumpriu. Jesus foi esse que veio e destruiu com a serpente. Se diz que Jesus é o último Adão, quer dizer, teve o Adão, não é, que nasceu, e Jesus, ele seria o último agora, um outro nascimento. Então, o primeiro falhou, porque Deus queria que Adão representasse Deus na terra, como Jesus foi o representante de Deus e o autor da salvação. Então, além de Jesus vir e recuperar o direito de nós voltarmos para Deus, ele também foi o último Adão que não falhou. Deus colocou Jesus no mundo e ele não pecou, como Adão pecou. Então, o último Adão realmente estancou a maldição que havia sobre os homens. Olha, tudo isso nos dá, assim, me dá um alento, não é? Porque a gente fica feliz que tem a salvação e mesmo fazendo tanta bobagem, não é? Tanta coisa errada, apesar de que daí vem outros desdobramentos daí na questão, né? Enfim, que seria longo agora para a gente falar, mas a gente tem a salvação. E claro que quanto mais nos aperfeiçoarmos, né? Eu creio que menos percalços vamos ter, né? Aqui e depois. Mas isso é uma coisa para a gente conversar daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Estamos de volta e agora, Pastor Sérgio, temos uma pergunta aí de um telespectador e que eu creio que faz muito sentido, porque a gente já falou aqui em outros programas, né, que o homem sem Deus não é nada, mas Deus sem o homem, né, ou qualquer outra circunstância, ele continua sendo Deus. Deus não precisa do homem. Mas a pergunta, então, é qual foi o objetivo de Deus criando o homem, colocando o homem na terra, já que realmente Deus não precisa do homem, não é? Isso é uma dúvida que é geral, assim, de muitas pessoas que eu conheci nesses anos todos aqui na igreja. Eles, praticamente a grande parte de todos eles me perguntaram isso aí. E isso perguntaram para mim, isso explica, a Bíblia está explicando essa questão? Eu digo, explica. Claro que não é só numa passagem que está a explicação, mas está em vários pontos da Bíblia que você, conjugando, você vai chegar a ter uma conclusão. E por isso ser assim, fica difícil da pessoa que não tem assim aquela habilidade com a Bíblia, aquele trato com a Bíblia, descobrir isso sem muito estudo, né? Às vezes precisa de um apoio ministerial, de um líder espiritual que mais amadurecido, que possa dar essas respostas de uma maneira que as pessoas venham entender.
E essa pergunta é muito importante para que eu venha assim me preparar e me motivar para ter um continuismo de busca do Senhor dentro do reino, dentro da igreja. Isso é muito importante para dar uma motivação para a gente saber quais as razões pela qual o nosso Deus criou o homem e como criou o homem, para a gente também entender. Bom, mas o homem foi criado primeiramente em espírito, numa esfera espiritual. Ele criou o homem fêmea e o homem macho, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Espiritual, não carnal. Foi lá na esfera do espírito, tudo invisível, não tinha corpo, né? Isso foi onde Deus habita, onde é o trono de Deus, é um acontecimento totalmente celestial e independente de qualquer coisa na terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Mas éramos imagem e semelhança dele, numa forma espiritual. E ali ele se refere, porque ali o homem não estava na terra ainda. Criou o homem macho e fêmea, isso espiritualmente. Então a designação, se uma pessoa vai ser homem ou mulher, já vem definido no espírito da pessoa. Então, por isso que essas coisas estão inventando aí nessas últimas horas aí, não tem nada a ver, contraria totalmente Deus, né? E a verdade de Deus. E isso não corresponde à verdade. As pessoas podem escolher o que querem ser. Não existe isso. Na verdade, isso é manufatura humana e querem imprimir isso na cabeça das pessoas, mas não é um mandamento verdadeiro de Deus. Não é mesmo. E agora, não vou contender com ninguém que acredita ou que deseja, isso é coisa pessoal. Mas deve gerar muitos conflitos e problemas, não é, para as pessoas, para as próprias pessoas. Os juízes são enormes. A nossa geração jovem aí, que está eclodindo aí, está em apuros. Todo mundo. Os pais, a família, muitos já estão assimilando que isso aí é uma boa, entende? Sim, mas eu penso assim na criança, né? Ela até então não tinha dúvidas. Ela nasceu e ela é o que é. E daqui a pouco dúvidas começam a ser colocadas na sua mente e ela começa a ficar, mas quem eu sou, o que eu sou, afinal, né? Veja bem que o inimigo sempre derruba as pessoas pela mente. O que ele fez para derrubar Eva, que é a primeira mulher que foi colocada lá na terra? Ele gerou dúvida nela. O que está acontecendo agora? Ele está usando a mesma estratégia. Ele está colocando na cabeça das crianças que elas nascem e depois vão viver uns tempos e vão escolher o sexo. Entende? E aí, ensinamentos de conteúdo programático de escola. Mas uma coisa assim... Nada a ver. Nada a ver. Entende? Aí, então, Deus fez dessa forma e no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, ali está escrito que Deus formou o homem do pó da terra e tirou a mulher de dentro do homem e colocou-os no jardim. Então ali não foi o mesmo processo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Não foi. Aí ele criou o homem para viver na terra, então. Deus adicionou ao espírito do homem, fez um corpo e jogou para dentro do corpo, de barro do homem, o sopro que é o espírito de Deus, uma partícula de Deus. Né? Mas isso não foi uma condenação? Não. Isso foi uma criação pura de Deus. Não havia pecado ainda. E não havia transgressão da lei divina. E aí, então, foi que Deus colocou no jardim, que é um lugar escolhido por Deus, que tinha toda a provisão para o homem se desenvolver, e junto com Deus governar a terra e fazer para Deus um reino na terra. Esse era o propósito. Até então, Adão e Eva, né, figurativamente, eram
santos, puros. Não tinham nenhum pecado. Totalmente destituído de qualquer... A natureza deles era divina, pura. Aí a dúvida, Deus disse para eles, não toque e não coma daquela árvore lá, porque aquele lá é o que eu expulsei do céu. Ele está aqui por direitos legais ainda, mas daqui a pouco eu vou mandar ele para um lugar que ele nunca mais vai se comunicar com nenhum ser humano, que é o Lago de Fogo, né? E foi exatamente desobedecendo a Deus, foi o que Eva fez, porque ele chamou a atenção dela, despertou curiosidade e depois jogou dúvida na cabeça dela. Mas este ser continuava sendo um ser espiritual, não era um ser que foi feito homem nessa natureza humana, por exemplo. Continuou sendo um ser espiritual, no caso, Lúcifer, que se tornou Satanás. Sim, porque a Bíblia é muito cheia de símbolos. Então, quando ele disse árvore do conhecimento do bem e do mal, era Lúcifer que estava ali. O decaído que tinha se tornado Satanás, o enganador mor. E Deus disse assim, não conversa com ele, porque ele é astuto, ele vai iludir, vai enganar, e vocês vão cair. Então, vira as costas para ele e faz o que eu mando aqui. Coma desse aqui, que era Cristo, a árvore da vida. Alimente-se de Deus e não alimente-se daquele espírito que foi condenado lá na criação. Claro que tem toda a simbologia para a gente entender hoje como se desenvolveu isso. Então, o plano de Deus está revelado no capítulo 1, que era para o homem dominar a terra, se multiplicar na terra, governar a terra, guardar a terra e fazer da terra um paraíso, um reino para ele e Deus estarem juntos aqui governando e vivendo. É a resposta essa para esse ouvinte, né? Esse telespectador, que esse era o plano original de Deus. Com o advento do pecado, isso caiu por terra e o plano econômico de Deus sofreu solução de continuidade, né? E aí então, com Cristo, Deus retomou o plano antigo e agora vai fazer isso. Será estabelecido um reino de Cristo na terra daqui uns pouquíssimos anos. Nós temos poucos anos, temos que levar a sério isso porque as profecias são infalíveis até hoje, faltam poucas para se cumprir e essa é uma delas, que o Senhor Jesus vem estabelecer o reino de Deus na terra, que foi profetizado em Gênesis capítulo 1. Olha só, então, capítulo 1 da Bíblia, Gênesis, né, Velho Testamento, tem tudo a ver com Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, na verdade, não é? A consumação de todas as coisas está no livro de Apocalipse, onde fala até, não só do milênio, que é a 7ª dispensação, mas também fala da Nova Jerusalém, que é eterna, na terra também, tudo na terra. Olha só, eu acho isso maravilhoso. Eu sei que o programa já está encerrando, mas eu acho fantástico, porque quando a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais desse mundão, como a gente diz, da Terra, e observar, a criação é fantástica, a biodiversidade, pássaros, peixes, pedras, plantas, é tudo tão fantástico, tudo belíssimo, né? Os sons que se ouve, os cantos, é demais, é muita coisa maravilhosa, né? Então, olha, isso é uma coisa que é uma expectativa muito grande, né? E que bom se nós pudermos realmente ser participantes disso, né? Com Cristo e com todos que, né, serão salvos ou já estão salvos. Muito obrigada, pastor, e a gente volta semana que vem com você novamente aí no Viver Bem em Cristo, se Deus quiser, não é? Tudo bem. Tudo bem, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Viver Bem.